Este programa é livre para todos os públicos. Olá, irmãos, estamos aqui mais uma vez com a nossa história da Igreja do Brasil. Dizemos em nosso último programa que a Igreja, lá em torno de 1840, entrou numa nova fase. Muitos chamam ela a fase da romanização da Igreja, isto é, a sociedade hierárquica do Brasil entrando em sintonia fina com a Santa Sé e fazendo aqui exatamente aquilo que o Papa de Roma estava ditando e estava esperando para a Igreja do mundo inteiro, também para a Igreja do Brasil. A primeira meta era preparar bem os padres, formar os padres na espiritualidade e na capacidade de se dedicar à catequese. O padre deveria ser o grande homem da catequese. Mas a segunda meta era igualmente importante, era tirar o padre da política. E não só da política, mas também da maçonaria. Então estes grandes bispos trabalhavam em unidade. Todos falavam a mesma linguagem. Não queriam mais padres disputando eleições, nem deputados e nem senadores. Além disso, vamos ter nesta época a famosa questão religiosa, que foi o esforço de tirar os padres da maçonaria. Porque até ali a maçonaria era tida mais ou menos como uma sociedade beneficente. E muitos padres faziam parte, eram até coordenadores da maçonaria. Agora a Santa Sé toma uma atitude dura contra os maçons a partir dos sílabos, e a Igreja do Brasil vai adotar a mesma medida. Os bispos chegaram a ser presos, mas a Igreja do Brasil ficou unida. E o Império foi enfraquecendo, até que depois, no final do século, a República vai ser proclamada. Vem então a separação de Igreja e Estado. Perderam-se as verbas, perderam-se as côngruas, mas a Igreja recebeu a liberdade. Vamos ver isso por etapas. Primeiro, então, a 3 de março de 1872, a imprensa do Rio de Janeiro publicava o discurso do padre José Luiz de Almeida Martins, proferido na loja maçônica O Grande Oriente. Ora, se ele proferiu o discurso na loja maçônica é porque ele era maçom. Então o bispo do Rio de Janeiro, na época, Dom Pedro Lacerda, pediu ao padre que renunciasse à maçonaria por esta estar proibida pelos sílabos do Papa Pio IX desde 1864. O Papa proíbe pelos sílabos e o bispo do Rio de Janeiro quer que o padre obedeça, saindo, portanto, da maçonaria. Seguiu-se uma campanha de solidariedade ao padre José Luiz contra Dom Lacerda e o seu autoritarismo. Sabe-se que a imprensa carioca, toda ela, era a favor da maçonaria. São a favor do padre José Luiz e são contra Dom Lacerda. O Visconde do Rio Branco, que era na época primeiro-ministro do Brasil, sabe-se que todo o Segundo Império vigorava sempre o parlamentarismo. Havia sempre um primeiro-ministro. E na época era o Visconde do Rio Branco. Ele decide agora dominar os bispos. Os jornais pedem até a cassação do poder dos bispos, que sejam cassados os bispos. O protestantismo, na época, aproveita para combater a Igreja Católica,
porque a Igreja Católica estava, assim, numa crise muito grande, em desacordo com o primeiro-ministro do Império. A gente não sabe bem qual era a posição de Dom Pedro II, mas provavelmente ele estava sempre fechado com o seu primeiro-ministro. Então o assunto estourou mesmo, foi em Recife. Em Recife havia um jovem bispo, Dom Vital. Esse Dom Vital, com 32 anos de idade, foi sagrado bispo em Roma pelo próprio Papa Pio IX, e veio para Olinda e Recife com uma boa cultura, mas para ali realmente implantar a igreja como deveria ser entendida na época pós-sílabus. Pois quando ele chegou a Recife, logo percebeu que a direção das Irmandades estava completamente nas mãos da maçonaria. Escreve então aos párocos ordenando que os maçons incursos em excomunhão fossem imediatamente expulsos das Irmandades. E caso não se afastassem, ele iria promover o indulto contra o interdito contra as Irmandades. Isto é, uma Irmandade que recebe o interdito não podia mais ter capela nem celebração da missa. Ora, a 10 de maio de 1873, deu-se a expulsão do pároco da Catedral de Olinda, o padre Joaquim, e também o padre Francisco, por terem aderido publicamente à maçonaria. O bispo Dom Vital simplesmente os expulsa da sua sede. No dia 14 de maio, 4 dias depois, uma reunião com manifestação em favor daqueles que foram expulsos da igreja por causa da maçonaria. Portanto, uma coisa atrás da outra. E o governo Rio Branco era totalmente a favor da maçonaria. Então, a 12 de junho de 1873, o ministro Visconde de Rio Branco pediu e expediu aviso a Dom Vital, exigindo que levantasse os interditos impetrados contra as Irmandades. Dom Vital, o jovem bispo, ficou firme, preferindo seguir orientações do Papa do que do primeiro-ministro do Império. Ele disse, eu prefiro seguir o Papa do que o primeiro-ministro. Então o governo ordenou ao procurador da comarca de Olinda que desse ordem de prisão ao bispo. E a 2 de junho de 1874, o bispo foi preso usando paramentos pontifícios e deixando 2 cartas. Uma em que ele nomeia o governador da diocese durante a sua ausência, e inclusive o sucessor, se este governador fosse preso também. Condena a prisão por ser um assunto religioso e não político. Então ele disse, eu estou sendo preso por um tema religioso, por um dever religioso que eu assumi diante do Papa. No Rio, foi condenado a trabalhos forçados. Na mesma ocasião, Dom Macedo Costa publicou uma pastoral e em anexo a bula com dolores de Pio IX, mas interdito em todas as irmandades que tivessem maçons. O governo imperial exigiu também ali retratação do bispo. Ele não atendeu e imediatamente foi processado. A 13 de outubro de 1873, portanto, 3 meses depois da prisão de Dom Vital, também ali, em Belém do Pará, temos Dom Macedo declarando que o governo não pode intrometer-se em assuntos religiosos. Fica firme no seu posicionamento e não aceita a interferência
do governo político, sobretudo do primeiro-ministro, em assuntos de competência religiosa. Então, no ano seguinte, a 24 de junho de 1874, ele foi preso em seu palácio e levado de navio para o Rio de Janeiro, sendo condenado a 4 anos de prisão com trabalhos forçados. Ora, esta prisão de Dom Macedo Costa foi realmente dramática, porque esses navios iam costeando o Brasil. E justamente ao costear o Brasil, passavam por São Luís, onde o preso era calorosamente acolhido, o povo ia até lá, os padres iam até lá, todos iam lá fazer procissões com o bispo que estava indo para a prisão. Quando chegaram a Recife, grande recepção, lá também já estava preso o bispo e a igreja toda em luto e em luta pela libertação da igreja. Quando chegaram depois na Bahia, mais uma vez, grandes manifestações, o arcebispo da Bahia recebeu de joelhos Dom Macedo Costa, mas ele foi levado ao Rio e lá tinha que cumprir a sua prisão. Nós vamos ver no próximo programa como é que se saíram desta situação e o que vai acontecer com a igreja depois desta terrível questão religiosa. Recebam hoje mais uma vez a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.